Bon appétit, Carmen. Acho que então vou começar aqui, certo? Vocês já estão vendo aí o PowerPoint, né? Sim. Tá bom. Bem, vamos dar continuidade ao curso. Hoje é a 12ª aula, parece brincadeira, né? Nossa. As aulas anteriores estão nesse endereço. Eu passei isso também por mensagem para vocês, esse endereço. Então, hoje nós vamos falar sobre ecoideologia. Até agora, a gente abordou, então, o eco como propostas de uma epistemologia, de uma psicologia, de uma antropologia e de uma pedagogia. Tá? Hoje nós vamos dar esse salto à frente, falar de eco e ideologia. Observe o seguinte, isso é um desenvolvimento totalmente meu. Vocês não vão encontrar nas referências tradicionais do cooperativo essa questão. Tá certo? Quer dizer, em geral, não se trata de teologia na referência a ele. A relevância desse tema para Pichon está nesse texto, é uma entrevista que ele deu para aquela revista Primeira Plano, em que ele aborda a questão de saúde, de doença e cura, e aí ele faz essa referência aí. Perceba a presença dessa luta através de uma incipiente revolução teórica, revolução caracterizada pelos modos de aproximação da relação entre estrutura socioeconômica e vida psíquica, a investigação da operação das ideologias do inconsciente e aos processos de socialização. Certo? Então, em função dessa referência que ele faz, que eu vou desenvolver essa aula.
Vamos começar lá como sempre a gente tem feito, pela etimologia de ideologia, né, que vem do grego, que junta ideia e logo, né? E que significaria estudo das ideias. Essa palavra foi criada no século XVII por esse filósofo francês que é o Destutt de Tracy, que era um conde, né? E que pretendia iniciar uma nova ciência destinada ao estudo sistemático das ideias. E essa proposta não teve repercussão no meio acadêmico. Eu quero pegar aqui algumas acepções de ideologia para a gente ir se aproximando do tema, certo? No antigo Novo Dicionário Aurélio, né, até a edição de 1986, mais ou menos, havia essa acepção, que eu gosto muito dela, que diz que ideologia é pensamento teórico que pretende desenvolver-se sobre seus próprios princípios abstratos, mas que, na realidade, é a expressão de fatos, principalmente sociais e econômicos, que não são levados em conta, não são expressamente reconhecidos como determinantes daquele pensamento. Essa definição está mais ou menos alinhada com a perspectiva marxista, né? Acontece que o Dicionário Aurélio foi comprado pela editora Primeirão, que fez, inclusive, a edição do dicionário eletrônica. E eles devem ter contratado algum revisor neoliberal e eles tiraram essa definição anterior do dicionário e introduziram essa outra aí, que é conjunto de ideias, convicções e princípios filosóficos, sociais, políticos que caracterizam o pensamento de um indivíduo, grupo, movimento, época e sociedade. Quer dizer, eles tiraram qualquer referência à relação entre infraestrutura e superestrutura e desconsideraram a tradição marxista que liga a questão de ideologia à problemática da alienação. Eu não gosto dessa definição. Já para Marx e Engels, ideologia é uma representação imaginária das condições de existência. Em Marx e Engels, a palavra ideologia tem um sentido que foi adquirido no ambiente acadêmico depois que o Tracy fez a proposta dele a respeito de ideologia, que é um pouco uma ideologia de deboche e fica associada à alienação. Quer dizer, onde efetivamente Marx e Engels trataram dessa questão principalmente foi naquele livro dele sobre a ideologia alemã, em que eles fazem uma crítica das
teorias políticas e da visão de direito que estava presente na Alemanha, naquele período do século XIX, e onde as questões fundamentais do capitalismo estavam presentes e a sociedade não reconhecia, vamos dizer, os intelectuais não reconheciam essas questões. Então, é um livro de polemização que eles escrevem e de denúncia, né, da alienação da ideologia alemã. Mas eu acho que quem realmente deu um sentido novo, um sentido importante para a questão da ideologia foi o Althusser, né, que escreveu aquele livro, como é que chama? Aparelho Ideológicos de Estado? Exato, os aparelhos ideológicos do Estado, né? Porque ele começa a dar uma representação diferente para esse mundo. É bom a gente falar um pouco do Althusser, né? O Althusser nasceu na Argélia e a família dele emigrou para a França na época da Guerra da Algéria e foram para Marseille. Então, na verdade, ele era aquilo que os franceses chamam de um pied noir, né? Ele teve bastante dificuldades de abrir o caminho dele intelectual. Ele teve que servir o exército na Segunda Guerra, o que impediu ele de prosseguir seus estudos normalmente. Só depois da guerra é que ele conseguiu, então, se matricular na universidade. Ele tinha problemas mentais, ao ponto em que ele assassinou a mulher dele, né? Foi uma coisa traumática para o ambiente francês. Desculpe, cliquei errado aqui. Foi uma coisa traumática para o ambiente francês. O que se entendeu foi que ele estava fazendo uma massagem na mulher dele, e enquanto ele estava fazendo essa massagem, ele simplesmente estrangulou ela. Um dos aspectos interessantes desse evento é que a necrópsia constatou que ela não teve nenhuma reação de defesa. E foi como ele já, a essa altura, já estava inserido no ambiente acadêmico e intelectual, houve um movimento muito grande de intelectuais, Lacan à frente,
que era amigo dele, e ele foi considerado inimputável e foi internado numa clínica psiquiátrica. Tá? Então, aliás, e parece que foi ele mesmo que ligou para a polícia para dizer que ele tinha matado a mulher. Tá? Bem, o Althusser, ele é marxista na origem, mas ele foi influenciado, muito influenciado, pelo estruturalismo pela via lacaniana. Tá? Então, ele pega a questão da ideologia do ponto de vista da ordem do imaginário, né, que se encontra a um passo do real lacaniano. Em outras palavras, ele considera que a gente está dentro da ideologia, ou dependemos da linguagem para estabelecer a nossa realidade. Isso é muito lacaniano. Né? Quer dizer, as coisas não existem se não existe palavra. E diferentes ideologias são diferentes representações da nossa realidade social e imaginária e não uma representação do real em si. Tá? É aquele paradoxo lacaniano. O conceito central dele é que é esse aí, de que a condição última da produção é a da reprodução das condições de produção. Eu vou tentar explicar isso daqui para diante. Nós temos que partir do conceito de formação social. O que é a formação social? Formação social é o modo de funcionamento de toda a comunidade humana estável. Quando uma formação social perdura por um tempo muito longo, ela se transforma num modo de produção. Tá? As formações sociais são todos grupamentos humanos que perduram numa duração não determinada. Tá? É assim, por exemplo, uma pequena comunidade, uma tribo indígena, uma instituição. Né? Essas formações sociais, então, elas existem e perduram com determinadas formas de relacionamento que se repetem um dia depois do outro, certo? Seguindo mais ou menos um padrão. Então, as formações sociais, elas são compostas por duas dimensões fundamentais. Uma condição infraestrutural, que é dada pela divisão social do trabalho, que constitui, então, as relações de produção, e que está representado pelo ciclo vermelho, e uma superestrutura, que é um conjunto das representações simbólicas. Aí incluída a ideologia. Tá?
Quer dizer, na verdade, numa formação social, o primeiro que surge são as formas de divisão social do trabalho. E é a partir dessas formas de reprodução social do trabalho que vão surgir que vai surgir a subestrutura, vão surgir as representações simbólicas, que vai surgir o mundo das representações. De tal forma que, na origem, porque as pessoas vivem dessa forma, é que elas pensam desse jeito. Mas, em função da reprodução cotidiana desse processo, porque as superestruturas têm por finalidade reproduzir a infraestrutura, chega um certo momento em que as pessoas não sabem mais se elas pensam desse modo porque elas vivem desse jeito, ou se elas vivem desse jeito porque elas pensam desse modo. Entenderam? Está claro isso? Mas é difícil. Eu nunca consigo ter muita clareza. Mas Como? eu sei. Qual foi repete o que você falou. Não, eu digo assim, que são conceitos difíceis. Por mais que eu acho, por mais que eu leia, por mais que eu já tenha visto, sempre fica uma coisa meio não compreendida por mim nesses temas, sabe? Eu nunca consigo captar assim não o conceito, a essência do conceito. Sempre fica uma coisa meio vaga. Porque, na verdade, aqui você está falando que o vermelho é a realidade dura em si. São as relações de produção. Operário ali com a mão na massa. É o operário, é o patrão, é o fornecedor, é o cliente, tudo isso. O real acontecendo já com todas as ideologias e tudo que vem não, da... O real, não. Aí que está o negócio. Na infraestrutura, você não considera ideologia. Ideologia está num outro plano. Mas ela já está presente, porque é o ser humano que está realizando aquilo. Mas do ponto de vista, vamos dizer, da conceituação, do estudo, da né? conceituação, tá certo? A materialidade da infraestrutura vem antes. Tá certo? A superestrutura vem depois. Mas a superestrutura reproduz a infraestrutura. Como é que ela reproduz? Ela reproduz, por exemplo, no design do escritório. Ela reproduz, por exemplo, no projeto da máquina. Ela reproduz, por exemplo, na forma como as pessoas se tratam, conforme a sua cultura. Né? Por exemplo, no Japão, na Coreia, você tem, inclusive, na linguagem, diversas formas através das quais você interage com o seu interlocutor. E essas formas que você escolhe decorrem da estrutura social. Você vai usar, por exemplo, um pronome para se referir a outra pessoa
segundo o status social dela, segundo a idade dela, segundo a relação que ela tem com você. Se você usar uma linguagem casual com uma pessoa idosa, você está ofendendo. Mas aqui, por exemplo, na nossa cultura também, o empregado vai usar o pronome de tratamento de senhor quando ele estiver interagindo com o patrão. Que pode ser até mais novo que ele, né? Que pode ser até mais novo que ele. Tá claro? Tem aquele exemplo que eu nunca consigo a referência específica dele, mas que eu gosto muito de citar porque, se non è vero, é bem trovato, de uma tribo indígena ribeirinha, beira-mar, que acreditava que as mulheres engravidavam quando elas tomavam um banho de mar. Eles não relacionavam o ato sexual com a gravidez. Na verdade, como eles dependiam inteiramente na sua economia daquilo que eles obtinham do mar, era mais do que natural que eles entendessem que a gravidez era um bem que o mar dava à comunidade. E eles eram, então, todos filhos do mar. Nessa sociedade, por exemplo, não existia o conceito de paternidade biológica. Está claro? Entenderam? Uhum. É lógico que, quando esse processo se reproduz inúmeras vezes, termina acontecendo que a ideologia se concretiza. É aquilo que hoje em dia a gente chama, as coisas começam a ser normalizadas. Sim? De tal forma que... É interessante, Marco, que você fez aí um gesto de uma coisa que eu ia perguntar. Tem uma circularidade, né? É uma circularidade. É isso que eu tentei representar aqui, talvez não ficou tão claro. Olha aqui, ó. Olha o movimento. Olha ali, movimentado. Está vendo? Esse círculo verde, vou fazer de novo. Está vendo? Quer dizer, eu representei com esse movimento essa ideia de produção Um processo, né? e reprodução da formação social. Não existe formação social que não se produza e não se reproduza ela própria. As coisas não são inventadas de novo todo dia. O operário sai de casa, caminha até o ponto de ônibus, pega o ônibus, caminha, vai a um determinado lugar, onde ele desce do ônibus, entra numa fábrica, vai ao vestiário, troca de roupa, assume sua posição de trabalho, produz, interrompe na hora da refeição, volta a trabalhar.
depois ele sai, volta para casa, e ele reproduz isso todo dia. Entendeu? Agora, do ponto de vista, vamos dizer, das determinações, o que é que te faz esperar que ele volte no dia seguinte? Mas ele volta. Entendeu? Mas aí ele volta porque é uma necessidade, né? Pois é, mas acontece que ele volta. Ele volta e ele reproduz. E só excepcionalmente é que você tem quebras desse processo de reprodução. Porque tem os que não voltam, né? Nem todos voltam. Mas... E tem as revoluções, né? Em última instância. Está claro? Claro. Tem as greves, que é uma interrupção do processo de produção. A greve é um modo, né? De quebrar com a reprodução. Sim. Continua a produção, mas quer mudar a reprodução. Quer mudar a reprodução. Aquele princípio marxista de que o operário não pode destruir a máquina, tá certo? Que ele é uma peça dela. Mas eu queria voltar àquela coisa que você falou, que também é confuso para mim. As pessoas não sabem se vive desse modo porque pensam dessa maneira ou se pensam dessa maneira e, portanto, vivem desse modo. Começa invertendo. Quer dizer, as pessoas vivem dessa forma, estão aqui na infraestrutura. E, por isso, pensam desse modo. Estão aqui na superestrutura. Mas é porque elas pensam dessa forma que elas vivem daquele jeito. Vivem dessa forma. Então, uma coisa realimenta a outra, tem uma retroalimentação. Eu estava pensando nisso. Entre a ideologia, né? E aí eu fico pensando malucamente se o ser humano não tem essa necessidade de reprodução, de repetir o mesmo comportamento, porque na prática a gente vê como é difícil uma mudança de padrão relacional, por exemplo. Então, mas aí o que poderia mudar isso seria a produção e reprodução da formação social, né? Seria quebrar essa... Seria fazer diferente. Só fazendo diferente que você quebra. Ou seja, se você não fizer diferente, você não quebra. Mas para fazer diferente, você tem que querer, você tem que ter necessidade, né? Tem que haver consciência de classe. Ou tem que a consciência de classe. Você tem que ao mesmo tempo... Tem que mudar a representação simbólica. Mudar a representação. Isso, né? O Engels, nas origens da família, da propriedade privada do Estado, ele fala que há dois processos fundamentais para que a espécie humana sobreviva, que é o processo de produção e o processo de reprodução. Né?
E aí ele está falando da produção material, dos bens necessários à sobrevivência, e a reprodução como a procriação, né? Ora, eu diria que aqui nós estamos vendo, bem, primeiro, essa questão da produção e da reprodução está ligada à própria natureza da espécie, que pretende sobreviver enquanto espécie, né? Há sempre uma expectativa, né, nossa, onde a gente supera a consciência da morte, né, pela expectativa de sobrevivência da espécie, né? Isso é intrínseco da natureza humana, né? Entenderam? Então, a permanência na Não é, duração... Marco, repete, por favor, essa frase que você falou. Supera a consciência da morte, é isso que você falou? Nós, de alguma forma, superamos a consciência da morte individual, Uhum. da inevitabilidade da morte individual, pela expectativa de sobrevivência da espécie. É. Tá certo? Nós temos sempre em nós uma expectativa de permanência na duração do tempo. Por isso que a morte individual é a maior castração. Maior o quê? Desculpa. Maior castração. Castração. É engraçado que no mundo animal isso acontece sem consciência, né? Pois é. É igualzinho, só que a gente tem consciência da morte e eles não, mas eles fazem a mesma coisa. Fazem tudo pela perpetuação da espécie. Isso. Só que sem consciência é uma da lei morte. geral da vida. Uhum. Tá E certo? outra coisa, Marco, esse desenho, quando eu olho ele e da maneira como você representou, primeiro o vermelho, depois o amarelo e terceiro o verde, não sei, pode ser uma grande besteira que eu vou falar, mas me parece meio uma ideia do materialismo idealista, que, para mim, deveria começar com a produção e reprodução da formação social, porque a gente já nasce dentro desse sistema. Aí viria a superestrutura e a gente lá embaixo exprimido por tudo. Mas do ponto de vista ontológico, o que vem primeiro é a infraestrutura. Sim, tá. Você não pode ter superestrutura sem infraestrutura. Certo. Daí que meu analista, por exemplo, o Talagano, ele dizia que a análise sem análise da realidade não é análise. Entendeu? Agora, quando você faz... Então, depende... Essa visão de realidade vai depender de terapeuta para terapeuta. Então, a análise depende da visão do terapeuta também. O desenvolvimento dessa análise? Sim. Lógico que a ideologia do terapeuta vai estar presente na relação analítica. Entendi. Por isso que você procura uma linha, né? Tem que prevalecer na relação analítica a realidade do paciente. Mas como não existe essa neutralidade, né, de relação... E essa é uma outra questão importante, né? Vista desse ponto de vista, entenda uma coisa.
não existe neutralidade humana. Não existe, também acho. Uhum. Tá certo? Quer dizer, nós todos temos ideologia. Claro. E isso é uma grande questão. É. Tá certo? Quer dizer, É uma grande questão. do ponto de vista, por exemplo, da relação entre ideologia e ciência, essa é uma questão muito séria, porque ideologia é sempre alienação. Ideologia não é conhecimento. Eu não sei se você acha que quer dizer, você falou que a ideologia é alienação. Ela não poderia ser determinação? Não é a partir dela? Só se você conseguir, e é essa a questão que eu estou querendo colocar, só se você conseguir quebrar a alienação ideológica. Perfeito. E como é que você quebra qual o único caminho possível para você quebrar a alienação ideológica? É você conseguir explicitar seus pressupostos ideológicos para transformar ele em hipóteses de investigação. Na medida que você tem clareza que essa ideologia ela é determinante, você é a partir dela que você se coloca em relação, funciona isso. Quando você tem clareza disso, isso é a coisa mais importante. Aquele princípio da militância política que propõe a constante crítica e autocrítica. Crítica da realidade e autocrítica da sua relação com ela. Então, a ciência seria diferente da ideologia, porque ela trabalha com essa questão da hipótese investigativa? Sim. Mas será que quando você faz a pergunta investigativa, você não está também submetido a uma compreensão ideológica? Sim, mas aí que está o problema. Isso é uma coisa, eu acho que uma dialética. Não dá para limpar a ideologia. Não dá. Não dá. Olha o que nós falamos sobre o conceito de ego. Exatamente. Esquema conceitual, referencial e operativo. Referencial, perfeito. É um referencial. Tem referências. Representações para intervir na realidade, em busca de uma adaptação ativa. Ora, se o seu eco for só um eco ideológico, você não tem operatividade. Isso. Você vai continuar numa reprodução infinita da própria ideologia. Daí que a questão ideológica é tão complexa, né? Porque ela é irracional. Porque ela também dirige a sua percepção, né? Dirige sua percepção. Porque a percepção é seletiva. Se eu tenho uma ideologia que eu quero provar, eu fico buscando, na realidade, só fatos que concordem com as minhas ideias. Isso. E daí porque nas discussões ideológicas existe tanta violência. Principalmente elas quando não são baseadas no conhecimento, né? Não, e principalmente porque tentam escamotear isso. Eles tentam dizer que isso não existe, que é possível você discutir fora de um ponto de vista, fora de um lugar. Isso é uma mentira. A Regina, na aula passada,
ela fez uma pergunta que eu até anotei aqui, quando estávamos falando do eco e a pedagogia. Ela fez uma pergunta de por que nós, quando estudamos uma teoria daquela pessoa, nós temos que misturar tudo. Né? E quando eu vi essa pergunta, eu fiquei pensando, a gente mistura tudo porque a gente mistura o que está na vida. E a gente observa as coisas a partir do ponto de vista da gente. Então, não dá para não misturar. É muito difícil essa abstração. Mas eu acho que tem o distanciamento, né? O distanciamento é muito difícil. Então, mas eu acho que tem uma questão aí que eu entendo como fundamental, que é justamente as relações de produção que está na infraestrutura e que é a realidade, né? Eu acho que esta é a referência, né? Então, as questões me parecem que voltam sempre a isso, na medida que tem, que, assim, vamos falar assim, a busca pela consciência é a consciência do meu papel, vamos falar individual, ou de uma classe social, vamos dizer de uma forma coletiva, dentro da formação social. Formação social. Né? Porque isto é a realidade, quer dizer, existe uma realidade, ela é a referência. Né? Mas a realidade é o que você sente, Carmen, a realidade ela não está colocada fora. Não, a realidade é o que você faz. Exatamente, mas sente no sentido de vivência. Social. É a formação social. Mas a formação social, ela reflete também o que se pensa sobre ela. Então, mas existe uma coisa que sente o que faz. A gente é impossível você pensa, sente e faz. Me parece impossível você perceber uma relação de produção social, mesmo você estando fazendo aquilo, se aquilo não passa pela sua percepção. Está muito junto isso. Tá muito junto. Não, mas isso é a tomada de consciência. Quando você tem a consciência desta formação social, desta situação real, o real existe. Assim, essa coisa assim de relativizar o real, porque não sei o quê, eu como afinada com o marxismo, né, eu acho que isto é uma loucura, porque o real existe, né? Então, vamos dizer, se o trabalhador não consegue perceber o real da situação dele de explorado, é porque ele é um alienado. Né? Na medida da tomada da consciência, ele vai perceber a sua situação, a sua posição dentro desta formação social. Eu acho que isto é real, não é uma coisa... Né? Você percebe isso também a partir de como ele foi educado, de como ele se inseriu, de como... Entende? São essas representações simbólicas que formam, né, esse arcabouço das ideias, vamos dizer assim, da ideologia, faz com que a percepção dele, né, às vezes ele não se sente explorado, ele sente tendo uma oportunidade de crescimento que o pai dele não teve. Ele é filho de um agricultor, de um pai analfabeto, ele estudou e ele tem aquele emprego, mesmo ele sendo explorado, porque eu acho que concordo com você, ele pode achar que ele evoluiu para a história dele, entendeu? E criar uma ideologia de que trabalhar daquela maneira faz parte do processo para conseguir as coisas, para melhorar na vida. Então, justamente porque... Está impregnado. Aí que está, porque ele pensa assim, né? Ele pensa assim porque existe esta coisa... do desenho do Marco Verde, né, que é uma retroalimentação, né, da produção e da reprodução. Exatamente. Então, na escola, ele vai ouvir que o empreendedorismo é bárbaro, que ele tem que se fazer sozinho. A escola dele por dentro da nossa cultura. Se ele tiver numa escola, dentro de uma cultura que esteja organizada em castas, por exemplo, ele não vai ouvir isso. Exatamente. Então, não vai ouvir. Então, esse real que você está se referindo é um real, que eu também acho, porque eu estou eu tenho essa visão, real contextual. Mas é um real contextual. Então, são dimensões diferentes, porque, na verdade, o real existe. Não, ele existe, claro que ele existe. Você vai dizer que o sistema de castas não existe? Existe.
Gente, Pois é, mas aí que você Peraí que a Ana Deixa a Ana falando. falar. Gente, a percepção de cor é diferente dependendo em que contexto você vive. Os esquimós veem várias tonalidades de branco que nós não somos capazes de ver. Então, a realidade ela é construída. Ela é construída a partir daquilo que você vive. Então, eu acho que é muito difícil a gente lidar com a coisa. Mas esse é o modo de produção do esquimó, essa formação social do esquimó. Sim. É isso que eu estou falando, não é uma coisa neutra genérica, isso é uma teoria, isto. Por isso é que tem que, é uma você teoria. tem que contextualizar. É claro, processo historicamente, Então, tá. com certeza, com certeza. Assim, se você vai pegar uma tribo indígena ou, sei lá, uma outra formação aí primitiva, entre aspas, de um grupamento coletivo humano e tal, eles têm outras formações, eles têm outro modo de produção, outra linguagem, outro tipo, e isso vai definir a percepção dele e a visão dele das coisas, mas a partir do real que ele vive, da formação social e coletiva que ele vive, que ele age. Sim, claro. É isso aí. Mas aqui nós temos, então, algumas consequências, né? Algumas consequências importantes. Você veja, por exemplo, a questão dos conflitos ideológicos. Sim. Quando a gente pega a sociedade como um todo, como um momento desse que a gente está vivendo, muitas pessoas se inserem nesse conflito a partir de uma condição inconsciente. Não consegue explicitar para si próprias os fundamentos, né, das crenças que elas têm. Mas aí ocorre que quando você começa a lidar com os conflitos concretos na sociedade, no campo institucional, por exemplo, você vai descobrir que existe a questão do não falado, que é o inconsciente, tá? Mas existe também a questão das pautas ocultas. Então, nesse momento, por exemplo, da condição política atual do Brasil, você pensa, por exemplo, uma discussão com o Inominável, né, que, além de inconsciente, ele tem uma pauta oculta. Que nem é tão oculta assim, porque todo mundo Tem sabe. o quê, Marco? Tem o quê? Uma pauta Uma oculta. pauta Está explicitada, né? Ah, uma pauta oculta? Ah. Que nem se oculta tanto, porque a gente acaba descobrindo, né? Vem à tona. Porque ele é bandeiroso. Essa análise ela tem que ser feita dentro de cada contexto, dentro de cada questão. A gente pode analisar e fazer a crítica e falar da alienação, porque a nossa relação de produção, na nossa cultura, na nossa sociedade, ela se dá desse jeito. Então, mas aí que eu acho, Márcia, isso que eu estou achando, porque pelo que o Marco falou, a gente não precisa ir tão longe para a cultura dos esquimós. Aqui dentro da nossa própria cultura, acontecem diferentes interpretações da realidade. A gente não precisa escapar da nossa mas não é interpretação da realidade, aí é a realidade. Aí sim, essa realidade então, mas é uma mesma realidade sendo lida por pessoas da infraestrutura, que tem uma infraestrutura que cresceu nessa realidade. Mas quando chega na superestrutura, isso começa a mudar, é isso, Marco? Na infraestrutura, a coisa acontece meio hegemonicamente para todos os indivíduos? Acontece que a infraestrutura se constrói a partir das relações de poder, a partir dos pressupostos de apropriação de riqueza, e a ideologia são todas as justificativas
que, vamos dizer, normalizam, que justificam, que sacralizam. Por exemplo, a meritocracia é uma ideologia. É uma ideologia. E aí é uma coisa importante. Que é uma coisa perceber, que não é real, não é factual, não é todos história. os conflitos. É interessante perceber que todos os conflitos ideológicos, em qualquer grupamento social, eles têm, em última análise, por objetivo a apropriação de riqueza e poder. E isso entra racismo, homofobia, nisso entram todas essas demandas que causam tantos conflitos, né, entre grupos. Isso fala muito da concepção que Pichon tem do que é consciente e o que é inconsciente. Sim. Entendeu? Entendi. Porque é consciente aquilo que eu consigo explicitar, que eu consigo, é o que ele chama de falado não falado. Né? Então, mas você muitas vezes você explicita já de acordo com uma ideologia. Por exemplo, o racista, ele tem o preconceito dele, né, a ideia preconcebida dele já baseada numa ideologia, né? Pois é, mas é uma ideologia que quer garantir, por exemplo, ao branco a reprodução, que quer garantir a reprodução dos padrões e não a mudança. Os padrões de apropriação de riqueza e de poder. E acho que é por isso que é tão difícil mudar, né, Marco? Porque você lida com aquilo que não é dito, você lida como a gente na escola fala do currículo oculto. Você lida com as coisas que não estão explicitadas. Os não ditos e os malditos. São os não ditos. É aquilo que não é. Você tem uma coisa explicitada, mas você tem aquilo que não é explicitado e que se dá exatamente nas relações. Que é aquela coisa da espiral, né? Enquanto você não consegue... E como que forma é a relação, né? É o eco que está se dando. Então, aquilo que não é dito é determinante, porque é a relação. E toda vez que vocês veem conflito ideológico, vocês vão perceber rigidez, vocês vão perceber violência. E isso acontece dos dois lados, né, da polarização. A gente Sim, também, não é? O oprimido ele tem que vencer o opressor. Não, mas eu digo assim, Porque não pode cair na ideia do racismo reverso, né, Ivone? Quer dizer, tem uma relação de poder que, na hora que você vai enfrentar essa relação... Tem um processo histórico, né? Não dá para falar no racismo reverso. Mas o branco também sofre racismo do negro. Mas é uma falácia, né? É uma falácia. Deixa eu só mostrar, é uma mentira, lógico. Um último material aqui. Tá. Opa, tem mais coisa, né? Quando eu trabalho com uma instituição, disso a gente vai falar lá adiante no final do curso, mas eu faço uma antecipação já. Eu digo que as instituições são formações institucionais. E que a forma básica de você poder trabalhar nessas instituições é poder conseguir explicitar, do ponto de vista da infraestrutura, um projeto organizacional. E, do ponto de vista da superestrutura, uma tarefa institucional. A tarefa institucional é definida por você conseguir definir qual é a função que a instituição tem que exercer se ela pretende permanecer existindo. E o projeto organizacional visa eficácia na realização dessa tarefa institucional.
Mas isso a gente vai ver mais adiante. Tá bom? Que coisa, Isso aí né? são as indicações de coisas. E vamos parar aqui o share, vão continuar discutindo. Hoje, basicamente, a gente só Gente, discutiu. Eu ó, só queria falar uma coisinha só, porque a Carmen falou do racismo reverso, né? E eu realmente, o que eu estava tentando falar ali, Carmen, entrou uma tela aqui que eu não sei o que é. O que eu estava tentando falar ali é que a gente também tem um pouco de pavio muito curto. Por exemplo, um bolsonarista, eu não consigo mais conversar, não tem diálogo. É nesse ponto que eu falo que a gente, do lado de lá, as ideologias se conflitam, meio que sem querer. A Regina foi embora, né? Desculpa, não deixei nem ela se despedir. Então, Ivone, o que eu quis falar, e assim... A Soninha quer falar, gente. me contrapor... Deixa a Carmen falar. Deixa eu só fazer esse diálogo aqui com a Ivone, porque é importante, quer dizer, no assunto. Não, eu acho que é assim... Só um minuto, Sônia, não manda só mensagem escrita, não. Quando você quiser, fala. Mas vai, Carmen, termina. Tá, então, é porque existe uma ideia que vem sendo, até em grupos de esquerda, né? Que eu participo de alguns e tal, com esta ideia vamos falar assim, da neutralidade a esquerda não pode ter o mesmo ódio que a direita. Então, outro dia eu tive uma conversa muito longa com um rapaz que ele estava assim, tipo, não, eu estou me afastando da luta política porque eu fico com raiva e eu não posso e não sei o quê, porque senão eu fico igual a eles. Então, a flor do pântano, a flor do pântano. Então, isso é uma falácia que a gente precisa derrubar, porque senão entra no racismo, na lógica do racismo reverso mesmo, sabe? Não, mas nós também estamos contra eles. Se os caras têm uma atitude, falando de bolsonaristas e até de pessoas, né, da família que são, ou de conhecidos, como eu tenho, enfim... Se eles são extremados na realização do poder deles sobre as pessoas, sobre o coletivo e no poder deles que eles querem, que chamam para si da destruição, assim, não é você falando, tudo bem, que lindo, não sei o quê, que você vai combater. Não, É isso não, só acho que falta mais indignação. Falta É isso que eu quis dizer, sabe? Porque existe uma falácia aí de que nós não podemos também ter ódio. Pera, ter ódio a quê? Né? Isso não é uma ordem que você dá para você, isso é uma reação em função do teu ponto de vista onde você está. Exatamente. Isso não é uma ordem, ninguém dá ordem, não fica com ódio, né? Em função de uma opressão que existe real, de um poder, de uma vontade de destruição que é real, né? É isso só que A Bastilha não caiu com todo mundo sorrindo, distribuindo florzinha, né? Ô, Carmen, você fez uma fala bem colocada aí, mas antes de eu entrar nessa fala sua, eu quero só participar um pouquinho do tema que foi gerado, que eu achei muito interessante, né? E eu tive transtorno até agora para poder falar com vocês, né? Que eu achei muito legal aqui, deixa eu ler aqui para mim. É o processo de produção, não, é o processo, produção e a reprodução das formações sociais, né? Eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui bem rapidinho, porque parece que, se vocês deixarem um pouquinho. Essa formação, esse processo de produção e reprodução de formação social, nesses tempos para cá, a gente tem sempre um histórico, né? Então, é muito interessante, porque tem sempre um histórico que a gente tem que estar retomando lá atrás, a base, o pilar, o porquê, para chegar até aqui. Porque, na verdade, o que ele colocou aqui? Qual a formação desse povo social? Então, nesse momento que nós estamos agora, que foi colocado
nessa nossa polarização que nós estamos passando no momento. Então, nós temos muita classe social. Então, essas classes sociais, geralmente, que circulam, são todos, né, que são, na maioria, são os descendentes que estão vindo agora mesmo, porque eles já vêm com a cultura, como já foi colocado aí uma vez na aula, uma cultura diferenciada da cultura que a gente está acostumada, entendeu? É uma cultura que a gente está acostumado. Então, naquele tempo lá, se for voltar, qual que era a formação dentro de uma casa, dentro de uma família? É totalmente diferente da de hoje. Totalmente. Para vocês terem uma ideia... Ai, que isso? Peraí. Desculpa. Para vocês terem uma ideia, essa semana estava muito engraçado. Tivemos reunião de pais, a sala, meninas, lotada, os pais todos ali, bonitinho, tudo ali na cadeira, enfileirado, fantástico, até tirei foto. Aí eu falei, gente do céu, fiquei pensando comigo, né? E os pais, geralmente, eles estão preocupados com o futuro dos filhos, mas é assim, é uma nuvem, flutua, o vento leva. Porque na maioria dos pais, coitados, são o povo, são a comunidade, os novos aprendentes, a nova associação, a nova sociedade, eles não têm tempo de diálogo. Eles não têm tempo para se dialogar com os filhos e com ninguém. Como a Carmen colocou aí, eu não gosto mais, não gosto mais de falar com os bolsonaristas, porque, na verdade, os bolsonaristas, falando deles, eles já vêm de uma outra tendência, que, na verdade, essa tendência deles já vieram de outros partidos, e esse partido que eles vieram são partidos que eles já tiveram uma fragilização. Eles são fragilizados. Eles estão em busca do melhor, mas eles não têm um perfil para poder seguir, eles não sabem como seguir. Eles ficam ali sem saber onde o vento levar, eles vão. Porque tanto é que todas as pessoas que saem do PT, a Marina e outros grandes, do PSOL, o Plínio, né, do PSOL e outros, gente antiga, que o Marco deve saber o nome, eles saíram na época do PT, que criaram o PT e fundaram o outro partido. Então, hoje, se eles tiveram uma oportunidade, eles puxam a sardinha para o lado deles. Porque, na época, eles foram muito fragilizados com o PT, por conta do quê? Na verdade, o grupo não deu uma oportunidade para esse povo que estava de frente. Se você não tem uma oportunidade como você está de frente, você arruma um outro campo que vai te dar uma oportunidade, então você acaba falando dali, daquele grupo que você tem. Não vai para aquele grupo, aquilo eu não gosto, por que você não gosta? Porque assim, eles não conhecem o histórico. Então, eles falam aquilo que o povo escuta, né? Aí, o que eu coloco, né? Com essa reprodução das informações sociais hoje. Hoje são novas. Nós temos outra cultura, um outro povo, uma outra clientela. Eles não estão só querendo saber de trabalhar o tempo inteiro. Nós, mulheres de 40, 50 anos, a gente trabalha o dia inteiro, acorda 5h30 e vai até tralalá. Hoje em dia, a juventude não faz mais isso, entendeu? Ele já tem o horário dele de trabalho, no horário dele ele já tem, por exemplo, a mulher mesmo, uma jovem de 25, de 30 anos, ela trabalha de segunda a sexta, depois já tem lá um salão de cabeleireiro, já está com hora marcada. Meus cachorros. Ela já tem hora marcada para fazer unha, hora marcada para fazer cabelo. Sai de lá parecendo umas bonecas. Esse pessoal da juventude de 30, 35, 25. E nós que somos mulheres, por exemplo, não estamos mais ligando para isso, que a gente já tem uma geração para isso. Não temos. Nós somos de outra geração. Então, a nossa comunidade ela está totalmente polarizada, totalmente volúvel, né? Para a gente conseguir alguma coisa com eles, tem que ser com bastante diálogo, porque eles já... Mas vamos interagir mais, né? Vamos deixar os outros também falarem e fazer troca com você. Não,
sei. Quem Eu não acho que falou ainda? Maria Lula. Lúcia não falou, né, Maria Lúcia? Pensando A aqui. Lúcia, Newton. Tem muita coisa para falar e não tô conseguindo pegar a linha. Mas essa questão de não se misturar, vou ver se eu consigo pegar uma linha, porque tem muita coisa na cabeça. De não se misturar, que a Regina fala, por que a gente não tem que misturar tudo? Está difícil te escutar. Coloca o microfone mais perto da boca. Espera aí, deixa eu ver se eu tenho 2 microfones aqui. Tá escutando agora melhor? Melhor. Tá? Mas tá baixo ainda? Tá bom agora. Agora está ficando bom. Eu não acho que a gente tem que se misturar. Eu acho que eu pensei muito esse tempo sobre a reunião passada, né? E eu elaborei muito, caminhei muito, discuti muito, li muito, para ver se eu... Porque depois que eu saí da reunião, eu me senti meio mal, sabe? Eu tive uma sensação ruim, não sabia muito bem por quê. E fui buscar por quê. Que reunião? A Que reunião reunião? passada, da pedagogia e A aula Sei. passada, Marco. a passada. Aham. Eu assisti algumas vezes para ver por que tinha me dado me deu um mal-estar, né? E pensei em muita coisa. Uma das coisas que eu pensei é que a gente não tem que misturar tudo mesmo. A gente tem até que elaborar para perceber as diferenças e não achar que é tudo igual, porque não é realmente igual. Eu acho que é enfrentar as diferenças que eu acho que às vezes é difícil. A gente quer igualar coisas que talvez a gente não tenha ainda palavras até para descrever, sabe? Eu achei que foi uma reunião super importante. Agora eu vou voltar um pouco para ver se eu pego alguma linha. Eu acho que foi uma reunião importante, até porque, desde o começo do nosso encontro, a gente tem uma questão importante do Marco em relação ao Paulo Freire, em relação a Leonor Gaiotto, em relação a esses conflitos que a gente enfrenta e que muitas vezes a gente não encara. Qual é realmente o mal-estar que tá presente, né? E eu acho que a gente tem que enfrentar a diferença. E, às vezes, enfrentar a angústia da diferença, porque é aí que vai fazer a gente criar caminhos novos. Nós temos que criar novas formas de pensar. Morin fala, ele não fala ele fala da complexidade, do número de coisas que a gente tem que descobrir saídas. Não são só duas, não é só a tese e a antítese. São as milhões de situações diferentes que a gente tem que lidar. E eu acho que a gente não tem nem palavras para nomear tudo isso. E tem que ter muito mais tolerância, né? Menos tolerância. Há uma outra coisa que me chama para aguentar essas situações, né? Uma outra coisa que eu me lembro sempre é do que o Newton fala, até que ponto a gente aguenta a tolerância, até que ponto vai a tolerância, até que ponto a gente aguenta a tolerância. E eu fico pensando muito nisso, porque, para mim, a tolerância está muito ligada à questão da nossa autoestima, da nossa humilhação, sabe? Até que ponto a gente aguenta não ter que estar numa situação de inferioridade.
e poder buscar novos caminhos para ser igual, não tem que ser, ou para ser diferente. Não sei se eu estou confundindo vocês. Não, eu estou só lembrando, Regina, que o Conde, eu assisto as lives do Conde pelo YouTube, e uma coisa que ele tem comentado é que a esquerda é muito boazinha, é muito educada, é muito cheia de frescura. Ele falou, ó, está na hora de começar a engrossar, entendeu? Fica essa esquerda toda melindrada, não pode xingar, porque não pode... Ele falou, para, entendeu? A coisa, o mar não está para peixe, entendeu? Vamos. Eu acho que é disso que você está falando, né? Não sei. Pelo menos me remeteu a esse chamado do Conde de que as pessoas precisam, a esquerda precisa ser um pouco mais agressiva, que está muito boazinha, muito cheio de não-me-toques, entendeu? Aí eu vejo o Haddad, por exemplo, né? O Haddad é um cara finíssimo, né? É muito engraçado isso. Nesse livro que eu estou lendo, do Gogol, tem uma hora que um cara fala lá para o personagem, olha, porque as reuniões acontecem na casa dele, ele fala, olha, está chamando atenção, porque aí ninguém bebe, ninguém grita, ninguém não sai batendo no outro, vocês estão começando a chamar a atenção das pessoas, porque realmente eles se reúnem para conversar, para trocar ideias, e começam a chamar a atenção da população, porque eles são muito educados, né? Eles são intelectuais, eles querem conversar. E isso começa a causar um conflito na comunidade, porque começa todo mundo a ver que eles são diferentes demais. Eu achei muito interessante essa passagem, né? De como os intelectuais de esquerda, eles têm essa posição mais assim de... São mais educados, não sei dizer, tem essa coisa do politicamente correto. São mais teóricos, né? São mais teóricos. Não, eles estão ali armando a revolução, e é muito engraçado o que está acontecendo, que eu comecei a ler o livro e eu estou indo junto. Amanhã é dia 1º de maio, e essa noite eu vou entrar no 1º de maio deles, que é onde vai tudo acontecer e vai mudar. Eu estou sentindo que vai ter uma mudança na história do livro. Eu vou chegar junto no nosso 1º de maio, junto com o 1º de maio deles lá. Eles estão organizando, eles estão se organizando. Você planejou tudo, hein? Você planejou. Não, uma hora que eu falei, gente, eu quero chegar junto no 1º de maio deles. E ontem à noite, que eu fui ler antes de dormir, eu leio sempre à noite. Eu falei, nossa, vou parar para pegar amanhã. Nós já estamos na última meia hora, tá? Tá bom. Não, Regina, não sei se tem a ver isso que eu falei. Não sei se Maria Lúcia. Maria Lúcia Gula, desculpa. Gulácia. Eu acho que tem um pouco, sim. Mas eu acho que a gente tem que buscar caminhos novos. Eu acho que os caminhos já estão meio esgotados, sabe? Tem que buscar novas possibilidades. Por exemplo, o Mohan fala muito de que a gente tem que pensar diferente, que não é que a gente tem que ter novas formas de pensar. Tem que ter novas formas para agir diferente, né? Só pensar não adianta, tem que pensar e agir, né? Pois é, mas uma das coisas que vocês estavam falando é o que vem primeiro, se vem o agir ou se vem o pensar, né? E eu acho que o tempo inteiro um puxa o outro. E a gente o tempo todo está intercalando pensar e o agir, né? Não, as coisas não ocorrem de maneira estanque, só na hora que você está elaborando conceitualmente a coisa, mas na realidade... de ouvir o Newton. Como, Ana? Não entendi. Você Eu falou? gostaria de ouvir o Newton sobre isso que vocês estão falando também, porque outro dia Fala ele um pouco até mais trouxe a alto, questão... Ana. Fala um pouco mais alto, que não está dando para ouvir. Eu? Tá baixinho. Não sei o que aconteceu, então. Porque eu não mudo nada, eu estou no celular. Não, eu gostaria de ouvir o Newton, até porque ele trouxe aquela história da razão na nossa comemoração, e que eu acho que tem a ver com isso que vocês estão conversando. Deixa eu falar. Nós estamos conversando. Eu estou aqui meio, eu não sei se paralisado, assim, tendo a complexidade do tema, ecro e ideologia, né?
Porque, assim, eu estava pensando, quando o Marco fala da formação social, que na infraestrutura você tem relações de produção e na superestrutura a ideologia, né? Eu comecei a pensar na ideologia, tirando toda a conotação política, que normalmente, quando a gente fala de ideologia, já vem uma conotação política, né? Porque na formação social, a ideologia, é isso que eu queria pensar, a ideologia está a serviço do quê? Ela está a serviço de fazer uma reprodução das relações de produção, pelo que eu entendi, né? Na verdade, se a gente pensar no sujeito, o sujeito levanta de manhã, toma um café, aí pega o ônibus, vai trabalhar, desempenha a sua função, acaba de trabalhar, volta para casa. Veja, ele não precisa inventar o que ele vai fazer todo dia, né? Aí, para mim, vem a primeira questão, a minha dúvida. Quando eu penso que a ideologia está a serviço da reprodução, dessa reprodução das relações de produção, né? Quer dizer, o sujeito, na verdade, a partir do dia a dia dele, né, ele constrói, então, o seu modo de agir, que a gente está chamando meio de ideologia aqui, né? E aí eu estou pensando na relação entre essa ideologia e ecro, né? Nesse sentido, é aquilo, o sujeito não precisa inventar todo dia o que vai fazer, né? Quer dizer, ele não está perdido a cada passo, ele já construiu na mente dele um caminho. Agora, quando que... Agora, está colocado também que a ideologia ela está sempre a serviço da apropriação da riqueza e do poder, né? Mas isso acontece nos grupos ou nas formações sociais já instaladas, né? E aí que eu fico meio complicado em tentar diferenciar bem a questão do ecro e da ideologia, né? Quer dizer, pensando no sujeito, cada um tem seu ecro, né? Esse ecro é que vai orientar o dia a dia do sujeito, vamos assim dizer. Pelo menos até não ter um elemento que rompa, né? E, lógico, a gente está sempre sujeito a mudanças, mas vem aquela questão, por onde a gente pode mudar? Pela ruptura da ideologia ou por uma nova relação de produção que vai fazer com que você construa uma nova ideologia, né? Quer dizer, são essas questões aqui que eu estou pensando. Quer dizer, se é possível você mudar as relações de produção a partir do pensamento. Mas eu acho, Newton, interessante isso que você colocou. E acho que, como você falou no final, para que haja essa alteração do pensamento, é preciso que tenha alguma ação que te faça pensar, porque senão você repete por hábito. E a diferença entre um hábito para uma ação inteligente é que aquela ação inteligente, que eu digo um novo modo de fazer, é quando você encontra um desafio, um obstáculo. Você vai todo dia, por exemplo, no mesmo caminho. Você passa todo dia por ali. Você vai fazendo, você nem pensa, eu vou passar aqui, vou virar essa rua. Você vai pensando, agora se tem uma árvore caída no meio do caminho, você vai ter que pensar, a árvore é grande, é pequena, eu posso pular, eu posso ir para o outro lado. Então, eu acho que o que faz com que você procure e tenha uma ação diferente é quando você tem uma situação nova e se defronta com alguma situação que te tira daquela rotina, impossibilita do teu hábito ser realizado.
Eu estou entendendo que você está colocando que, na verdade, é a realidade que te obriga... A realidade é o que obriga a mudar. Me parece, eu penso na minha vida, quando eu penso na minha vida, o que me fez mudar em alguns momentos foi a realidade que se apresentou diferente. Aí eu posso pensar na ideologia como uma forma de tentar mudar o pensamento de uma pessoa sem mudar a realidade dela. Mudar o pensamento, não. Eu acho que é a partir... Para mudar a realidade. Para mudar a realidade dela. Para mudar. Aí, entrando no jogo da ideologia política, sim, tá? No sentido da busca da apropriação da riqueza, ou do Mas poder. será que é só ligado à apropriação da riqueza? Para completar, que vocês estão pensando no uso ideológico da mudança de ideia para colocar o outro do seu lado, né? Agora, eu penso também no uso ideológico para submeter o outro a seu desejo, nesse sentido. Sim, porque não há neutralidade, a história da não neutralidade. Não existe, isso está claro. Não existe. E isso qualquer ideologia. Bota aquele negócio que eu estava falando, Carmen. Entendeu? Eu acho que o Newton esclareceu melhor o que eu tentei falar aquela hora. Não é? Como você fala, a ideologia quer submeter o outro à sua. Né? Pois é, ao outro, mas é a você ou ao coletivo? Aí eu acho que tem uma diferença. Que quando é a tua vontade, quando é alguma coisa que vai fazer com que você cresça, é você o coletivo. Você na realidade coletiva. Sim, essa é a grande diferença, me parece. É difícil, gente. É me parece isso. É se você considera o coletivo ou se você não considera o coletivo. Se aquilo é para o indivíduo, no sentido de promoção do indivíduo, ou se é na colaboração e na promoção do coletivo. Eu acho que aí é que muda muito. Mas a questão da ideologia... A questão da ideologia está ligada diretamente à questão de meio de produção. Né? Eu acho que a gente pode fazer uma comparação bem interessante. Por exemplo, quem começa a trabalhar num modelo cooperativo, essa pessoa pode ter uma apreensão muito diferente, porque o meio de produção é coletivizado. Sim. Por isso que é importante o trabalho em grupos operativos. Por isso é importante, por exemplo, na educação, você trabalhar com a perspectiva de grupo. Porque senão você não... Se a educação antecipa o que você quer ver acontecendo agora, né, no futuro, quer dizer, uma prática educacional ela deveria antecipar as relações que você quer de futuro. Por isso, ela é uma educação que projeta. Só tem sentido um projeto quando você faz agora aquilo que você quer ver lá. Então, acho que as coisas se complementam. E no sentido assim, né, Márcia, pegando essa coisa que você falou da educação, eu me lembro, né, de ter lido e tal sobre os aparelhos ideológicos de Estado e tal. Eu pensei, estava pensando. Também pensei. Então, assim, tipo, um exemplo muito banal, mas que é muito importante, uma sala de aula, à disposição dela já estabelece uma relação de poder que ela reproduz uma relação de poder e hierarquia que estão em outros aspectos da sociedade. Isso daí é uma coisa que fica subliminarmente na relação de poder que as pessoas têm. Para desconstruir isso é uma coisa muito difícil. Eu acho imagina, você diz que quer conversar com o outro, que é importante conversar e considerar. E bota um atrás do outro, olhando só para a nuca do outro. Como é que você conversa olhando para a nuca do outro? Então, a organização, a forma como as coisas também são dispostas, também antecipa e provoca. Então, tem uma rigidez. Retroalimenta, né? Retroalimenta a relação de poder. E a clareza disso, a clareza da ideologia nesse fazer, eu acho que isso é que é importante. Se você não tem essa clareza... Na minha visão também. Eu queria contar uma coisa de uns conflitos que estão aparecendo no MTST. Carmen. Tá? Dentro disso aí que você está falando... um pouquinho, Soninha. A Ana está falando, peraí.
Fala, Ana. Então, no MTST, a gente teve uma reunião outro dia e eu vi o pessoal comentando algumas coisas que estão acontecendo. Que é, por exemplo, se eu trabalho mais tempo, hierarquicamente, eu estou acima na estrutura lá do MTST, entendeu? E tem uma coisa de cobrança de que o outro também trabalhe esse tempo. Aí eu tive pensando na questão, inclusive, do tempo, como uma coisa apreendida pela ideologia. O tempo também é algo que você valoriza de acordo com o modelo capitalista. Sim, sem dúvida. Você entendeu? Nossa, você respondeu, você respondeu a uma coisa que a Sônia falou e que me incomodou muito, esse negócio da pessoa, será que eu não posso ter um tempo de ir no cabeleireiro? É gostoso, eu quero alegria, eu quero passear, eu quero ir ao cinema. Isso todo mundo deveria ter. Não pode ter que você vai ser escravo, então? Você não pode ir ao cabeleireiro? Tempo é dinheiro é tipicamente capitalista. Eu vou querer trabalhar para poder fazer essas coisas também. Agora, coletivamente, num grupo, você tem que dividir tarefas. Sim, grupo não funciona se você não tiver tarefa. Como dividir as tarefas? Esse é a jogada. Exatamente. Agora, que tem que dividir, tem. Não pode um ficar descansando e o outro ficar trabalhando, porque o tempo... Lógico. Ali tem que ter tem que ter isso. Coletivo é legal, né? Eu acho coletivo, que essas coisas de ser o tempo que a Ana Lúcia falou, Maria Lúcia, eu acho que aí entra o que a Maria Lúcia falou sobre o pensar diferente do Morin, né? Que ele fala, que eu entendo que é assim, são dimensões diferentes, né? Quer dizer, como é que você vai mudar a sociedade? Então, aí você vai analisar de uma forma. Agora, no dia a dia de fazer essa gestão do trabalho, essa gestão das coisas, é aí fazer diferente, enfrentando esta ideologia criada, esses diferentes instrumentos de manutenção da ideologia para você reverter. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples, né? Então aparece... E aí entra o pensar diferente, o criar, o isso aqui não está bom porque reproduz a relação de poder. Tá bom, então vamos mudar, né? Está faltando 10 minutos. Vão tentar levantar o que foi importante, o que não foi importante. Oi? A Sônia ia falar uma coisa que Sim, mas deixa eu só completar. Tá. Vou levantar o que foi importante e o que foi menos importante hoje, tá? Só finalizando aqui um pouquinho, só, Marcos, só um segundinho. Dentro dessa fala aí, o que acontece agora, por exemplo, para poder segurar um pouco, dar uma freada no social, da comunidade, alguma coisa que está muito descancarada, que está igual um trem andando sem direção, o que acontece? O governo está com um projeto agora, vou até procurar no grupo lá da escola e enviar no grupo de vocês para vocês verem. Então, por exemplo, nós estamos com um projeto para toda a turma da escola. E uma delas, o que pega bastante na faixa etária, é a empatia, que temos que estar levantando um projeto para trabalhar com empatia, com as criançadinhas da idade deles, por conta do quê? Eles chegaram num ponto que não tem mais o carisma, eles não têm mais os valores, aqueles valores, um bom dia, uma boa tarde. Sabe o que eu acho, Sônia? Desculpa, eu acho que o professor é um modelo, né? Segundo Vygotsky. Eu acho que isso não está faltando só nos alunos. Eu acho que começa na direção, na coordenação pedagógica. Um vai reproduzindo o outro. O último culpado nessa história é o aluno. Eu acho que a coisa está bem longe deles. Né? Não tem como a gente eu acho que não adianta fazer projeto para você trabalhar com os alunos. Não. Tem que trabalhar com os professores também. Eles também têm que saber o que está acontecendo. Eu acho que a coisa fala que é o aluno, mas não é o aluno. A estrutura, o aparelho ideológico escola
está ali já para fazer isso, entendeu? Corta com a batida, já começa lá Então, o na que eu sala falo do são as novas diretor. gerações, Ivone, são Mas as novas gerações. Não, mas eu acho que se os professores não estão preparados para essa nova geração, não adianta fazer projeto para mudar o aluno, se o professor não mudar, Não tem entendeu? como mudar. Eu sei, não tem como mudar. Se não Tem. começar em quem tem o Treinamento, poder... requalificação, A reciclagem, gente vai sei lá, responder ao Marco, tem não? informação, tem como mudar Isso o que você está fazendo, frequentando esse curso, é uma grande oportunidade para você também rever as coisas que precisam ser revistas e levar para a tua turma na escola. Não é só o aluno, entendeu? Se não trabalhar com os adultos, não vai atingir. Não vai, entendeu? Não adianta. E já que eu estou falando, eu vou fazer minha síntese. Hã? Por que você... só um minutinho. Por que você acha, por exemplo, olha, em todo o meu tempo eu, como professor, eu vivo estudando, vivo fazendo o curso o melhor possível para mim poder conversar, tratar melhor a minha comunidade, meus alunos, ter um perfil de como que eu vou entender Você precisa ver se quando você ele está chega. conseguindo com os cursos que você está fazendo. Eu não sei como você age na tua escola, mas eu, por exemplo, trabalhei durante 35 anos com livro didático e a minha especialidade era trabalhar com manual do professor. A gente fazia trabalhos magníficos com pedagogos da UFSCar, pegava gente de alto nível para fazer material para os professores. Ninguém lia, entendeu? Se algum professor tivesse lido algum daqueles manuais e tivesse feito uma reflexão, se a coordenadora pedagógica das escolas falasse, gente, vamos pegar esse, vamos pensar, mas nem liam, entendeu? Então, eu acho que os professores, eu também sou professora, dei aula para... Fiz curso da minha época, era curso normal, eu dei aula, fiz especialização em método Montessori, dei aula para deficiente mental. Então, na minha geração, tinha uma coisa entre a classe dos professores que era muito séria antes de chegar na sala de aula. A minha geração talvez tenha sido uma das últimas a ter essa coisa de grupo, de classe, antes de chegar no aluno, entendeu? Porque não adianta culpar o aluno pelo que está acontecendo. Ele é a última etapa do processo. A última. Ele é o último, ele é a vítima de tudo isso. Agora, assim, a minha síntese que eu quero falar, pode ser, Marco, que eu tenha interpretado errado a definição de ECRO, porque, para mim, o que ficou mais forte é que, dentro da sigla ECRO, para mim, o conceitual seria a infraestrutura, o referencial a ideologia, que seria a superestrutura, e o operativo estaria dentro das relações de produção. Foi assim que eu fechei o estudo de ECRO para mim, pondo a ideologia junto com o referencial do ECRO. É como se a ideologia fosse a parte referencial. É aquilo que é o recurso que eu vou usar para operar. Eu tenho um conceito, eu crio uma ideologia e essa ideologia é nela que eu me apoio para operar. É isso que eu tinha que falar, gente. Deixa eu aproveitar, então, eu vou fazer duas observações. A primeira que eu ia fazer, que eu acho que a Ivone foi no caminho, é que, quando eu comecei a falar, eu falei, olha, eu estou aqui meio paralisado, porque o tema é complexo, né? É ECRO e ideologia. Aí teve uma grande discussão sobre ideologia, e eu fiquei perguntando, bom, e o ECRO? Né? Onde está a questão do ECRO em tudo isso? E acho que a Ivone encaminhou um pouquinho, né, sobre o esquema conceitual, referencial, ela fez uma associação, que eu acho que essa é uma discussão importante, né, que talvez a gente precisasse ter. Isso é uma coisa, seria a minha síntese. Né? Outra, que é rapidinho, talvez não teria que ter, foi sobre essa discussão rápida sobre aluno e professor, né? Eu só diria o seguinte, a gente tem que ver que o ambiente escolar hoje, com os alunos presenciais, é totalmente diferente de um ambiente que estava há 2 anos aí, antes da pandemia. Né?
foram 2 anos que os alunos aprenderam com a vida, eu diria, sem uma orientação pedagógica, sem uma orientação civilizatória, que, afinal de contas, seria o papel da escola, né? Em segundo lugar, os próprios professores também devem estar num processo de estresse muito grande, porque tiveram aí que desenvolver aulas remotas, coisas que para eles não era do seu domínio, né? E sei lá como que deram conta disso. E segundo, que, na verdade, eles estão aí, eu considero, no estágio de serem meio apontados como culpados dessa situação, né? Então, só quero dizer o seguinte, eu acho que essa é a novidade para a gente poder pensar o que fazer, né? Isso é, a gente tem na escola uma situação diferente, com os alunos, durante 2 anos, aprendendo fora de uma orientação civilizatória, né? Aprendendo com a sociedade nas condições que ela está aí hoje, né? E eles estão chegando na escola, então, com esse aprendizado, né? E eu sinto que a escola, enquanto quadro de professores, tem dificuldades de trabalhar com essa situação hoje em dia. Até porque eu acho que muitos professores já se sentiram, e eu já vi casos, de pais que acusam professores, de alunos que reclamam, xingam professores, né? Então, na verdade, você tem uma violência embutida já dentro do ambiente escolar, que é aquela que está na sociedade. Uhum. Então, essa é a nova situação, né, que eu acho que precisa ser enfrentada. Então, essas 2 questões que me veio na cabeça em função das discussões que vocês tiveram, mas principalmente com relação ao tema da aula, né? Eu estava pensando como é que ficou a discussão do ECRO em relação a toda essa discussão que foi feita, a ideologia, né? Onde que entra o ECRO aí? Que eu acho que a Ivone tentou fazer esse encaminhamento na síntese. Peraí. Bom, eu queria pegar o gancho do Newton, porque eu fui ler aquele texto que o Marco recomendou e realmente eu fiquei com uma questão importante. Que texto, Ana? Desculpa. Do Blair? Grupos operativos no ensino. Ah, é do Blair, né? Tá, eu conheço então, esse livro. E Maravilhoso. aí eu fui ler com mais cuidado, e na página 81, o Blair separa o esquema referencial de ideologia. E aí isso não coube na minha cabeça. Tanto é que foi mais difícil, eu até desculpa, eu me distraí. O que você falou? Desculpa, Ana. Fez o quê? Ele fala do esquema referencial, por um lado, e ele separa isso de ideologia. E eu não consegui. Não consigo também. E aí, por isso que eu trouxe aqui, se for possível, a gente entrar só reforçando a ideia do Newton, se a gente puder conversar sobre ECRO e ideologia numa próxima aula, seria bem interessante. Se todo mundo pudesse ver, está na página 81 desse ele faz uma separação mesmo. Ele até fala que nós não podemos ser instrumentalizados pela ideologia, mas a gente tem que usar a ideologia como um instrumento, né? Mas foi isso que eu falei agora, antes do Newton, que para mim dentro do... Ele fala então, eu falei diferente disso. Né? Então, para mim, a ideologia é o referencial ela tá dentro, do ECRO. Né? Então, para mim, sempre pensei... Até achei que era um absurdo, mas porque isso não ficou claro na aula, né? Mas foi como eu elaborei. Desculpa, não vou falar mais. Não. Então, mas aí eu só queria reforçar a ideia do Newton de a gente retomar isso, né? E se vocês puderem ler aí, pode ser que eu não tenha entendido direito o que o Blair falou. Eu estava indo muito bem. Quando chegou nessa página, está até parada aqui minhas anotações, porque eu fiquei meio... Eu não consegui entender, porque eu estava entendendo o ECRO
que a ideologia estaria dentro desse esquema referencial, né? A ideologia seria um dos componentes desse esquema referencial. Então, eu achei que hoje a gente conseguiu, como eu diria, desmontar bem a questão da ideologia. A gente falou dos vários aspectos, essa questão dos meios de produção, da questão, inclusive, uma das coisas que estava muito presente para mim era essa questão do tempo, né? Como que o tempo é apropriado pela ideologia, né? E como que a gente acaba não percebendo isso, né? A produção, assim, você ter 8 horas de produção, você ter não sei quantas horas, como isso é uma coisa ideológica. E eu acho que foi bem legal hoje. Eu fico como síntese que é muito difícil, então, que é muito necessário você ter um projeto para poder encaminhar qualquer reflexão e qualquer possibilidade de mudança. A gente, quando trabalha em educação com projeto político-pedagógico, se tirar o pedagógico, um projeto político, ele é um projeto que vai encaminhar todo um conceito que ele vai se dar a partir da ideologia. Então, quando eu penso ideologia, eu penso que é a ideologia na formação, né, dando os conceitos, né, trabalho simbolicamente com esses conceitos, que vai formar o indivíduo e as suas relações. Então, é impossível a gente ter um projeto de sociedade, quer dizer, uma mudança de sociedade, uma intenção de uma mudança, se você não tem clareza, se você não tem projeto, se você não pensa como você quer realizar. Então, para mim, fica assim, ficou claro que não há essa neutralidade nessas relações e não existe relação neutra, né? Desvinculada do teu ponto de vista, da tua percepção, dos teus valores, dos teus conceitos, e que a necessidade do estabelecimento de um projeto. Olha, Márcia, leia o texto, viu? Está muito bom. Eu vou ler. Só parei nisso, nessa separação aí que ele faz. Vou ler. Tem mais alguém que queira falar? A Gulácia, a Carmen e a Sônia. Está sem som. É rapidinho, não vou tomar muito tempo. Aí, nas últimas conversas e tal, depois da aula toda, do debate de hoje, eu me lembrei de um livro que eu descobri, um autor que eu descobri na minha tese, que ele ficou muito, assim, foi para mim muito importante, o Norbert Elias, né, que, como fala em francês, a Sociedade dos Indivíduos, né, eu descobri lá, meu orientador de lá que recomendou. E nessa obra, ele coloca que a sociedade não é uma coisa... É muito interessante essa ideia que ficou para mim, né? Não é uma coisa desvinculada ou assim fora, né, das relações entre as pessoas, né? Quer dizer, na verdade, ela é formada dessa troca entre os indivíduos, né, que aceitam algumas coisas e não aceitam outras e tal. Enfim, esse autor ele tem uma forte pegada psicanalítica, né, pelo que eu li aí na época que eu fui aproveitar, incluí-lo na minha tese, né? Ele então, é traduzido, Carmen? Eu sou em francês. Esta obra dele tem em português. Chama Sociedade dos Indivíduos. Sociedade dos Indivíduos. Tá. Norbert Elias, né, que se escreve em português. É um autor, um sociólogo alemão muito... Nossa, eu fiquei muito encantada, assim, quando eu li. E aí... O que eu queria só assim, finalizar é que na verdade, eu acho que esses conceitos todos, eles que para mim são bastante familiares, né, por causa da trajetória de estudo que eu tive,
e que eles, a gente não deve entender de forma estática, né? Por isso que entre a sociedade dos indivíduos, que para mim foi um complemento bom, né, para isso, porque é sempre um movimento que há, né, nas coisas, né? Agora, obviamente que para entender esse movimento é importante, na minha opinião, e nisso a aula, né, que foi bem legal desenvolvida sobre isso, aqui agora, você ter essa estrutura, vamos falar assim, é um esqueletão, né, que você tem como ferramenta é um termo ruim, mas assim, para você entender aqui, como instrumento, para você entender, né? Então, isso é o que fica para mim. O ECRO, eu até retomei aqui um pouco, eu perdi algumas aulas e não tive tempo de ver e tudo, mas eu, assim, acho que a ideologia não toma o eco, faz parte, né? Não sei, eu acho que, sei lá, o eco seria uma coisa mais ampla, não sei. Aí é isso aí que eu queria só falar. Ok. Alguém mais quer falar? Eu posso encerrar? Sim, Marco, obrigada, viu? Foi uma grande aula. Espero que a gente possa retomar esse negócio do eco, porque ficou meio... Foi ótimo, Marco. Muito obrigada. Muito bom. A discussão também foi ótima no grupo. Foi muito boa. Então, até segunda, gente. Para quem é do Conversagem. Semana aí. Tchau. Tchau, tchau.